Gênesis capítulo 19. Eu encerro hoje à noite a minissérie que comecei há 4 domingos atrás, nos capítulos 16, 17, 18 e hoje 19 de Gênesis, cujo tema dessa minissérie é graça e desgraça. Como é que a gente entende as duas coisas em Deus? Como é que a gente compreende um Deus que é amor, por outro lado um Deus que punidor, um Deus que vai fazer justiça e trazer juízo? A Bíblia fala de inferno, a Bíblia fala de lago de fogo, a Bíblia fala de destruição de pessoas que fazem o mal. Por outro lado, a Bíblia fala de um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus perdoador, um Deus que nos ensina a chamá-lo de Pai. Como então um Deus de amor pode mandar pessoas para o inferno? Eu sei que muita gente tem levantado essa questão, por isso, dessa série com 4 pregações, que eu termino hoje à noite, tratando justamente sobre esse assunto. E o que vimos nos 3 primeiros domingos foi justamente sobre a misericórdia de Deus, sobre a sua graça, e sobre a maneira como Ele se apresenta diante da humanidade como um Deus bondoso, apesar da nossa maldade. E é isso que ficou claro para mim, espero que tenha ficado claro para você também nesses 3 últimos domingos. Deus é tão bom e a gente é tão ruim. Deus é tão paciente, tão gracioso, e a gente, como Abraão, como Sara, como Agar e como tantos outros sobre a vida dos quais a gente pôde ver, nós também, como eles, somos tão rápidos para desobedecer, somos tão rebeldes, somos tão duros. Deus precisa repetir as mesmas coisas várias vezes, porque a gente é lento em ouvir e guardar. A gente é lento também para pôr em prática. Mas não é só a gente. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos lá também gente como nós. Como é o caso de Abraão, sua esposa Sara, sua serva / amante de Abraão, a Agar, e o filho fora do casamento que ele teve, e toda a situação que envolveu aquele relacionamento. E se você quiser ver um pouco mais sobre essas pregações, você entre no Facebook da igreja, tem também um grupo do WhatsApp da igreja, e tem também o meu SoundCloud pessoal, que é onde todas essas pregações ficam lá à disposição. Pelo menos o áudio delas, para que os irmãos possam baixar, para ouvir no carro, ou no celular, no aplicativo, ouvirem a hora que quiser. Os vídeos demoram um pouco mais para serem lançados, porque eles precisam ser editados. Mas as pregações, elas já entram no começo da semana ou até o final de semana, pelo trabalho gentil de alguns irmãos que voluntariamente assim o fazem. Gênesis 19, então, apresenta para nós a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos então ler o verso 1, Gênesis 19, verso 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os ouviu, levantou-se e, indo a seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Igualzinho Abraão fez no capítulo anterior. Se você esteve aqui no domingo passado, ou se já leu Gênesis 18, sabe que esses anjos que foram lá na casa de Ló, haviam também ido na casa de Abraão. No capítulo anterior, no domingo passado, eles passaram na casa de Abraão, e Abraão, quando os viu, correu até eles, se colocou no chão, e pediu para eles não irem embora, porque ele, Abraão, queria oferecer uma refeição, e ofereceu um churrasco com pãozinho e outras coisas mais. Vejam agora o versículo 2. E disse-lhes, isso Ló, que é sobrinho de Abraão, falando para os 2 anjos. 2 com forma de homem, não é? Pareciam 2 homens. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Então essa daqui era a atitude clichê. Isso daqui era o básico, igual a Abraão também, mesma coisa que Abraão. Lavar os pés de vocês. Quando a gente chega na casa de alguém, naquela época era normal. Por exemplo, se eu chegar na sua casa, você não vai lavar meu pé. Eu nem quero que você lave meu pé. Mas você vai dar a mão, você vai dar um beijinho no rosto, vai dizer alguma palavra, oh, bem-vindo, que bom que você está aqui. Ou não, né? Mas você vai me receber de algum jeito lá. Na época de Abraão, até na época de Jesus não era assim. Se você fosse na minha casa, e eu quisesse te receber bem, a primeira coisa que eu faria era tirar sua sandália e lavar teu pé. Isso era cultural. Porque as pessoas andavam com sandálias, quando andavam com sandálias, e a maioria era tudo terra, então pé sujo, e até para entrar na tua casa com o pé limpinho também, né, não sujar a tua casa, e era uma atitude de boas-vindas. E era normal que eles dessem beijos no rosto, homem no homem e mulher na mulher.
Atitude de boas-vindas. Até vocês se lembram daquela história quando Jesus foi na casa de um fariseu e o cara não deu beijo no rosto de Jesus, nem lavou o pé de Jesus. E Jesus ficou quieto, só observou. Aí de repente chegou uma mulher que não tinha uma fama muito boa, mas ela era uma mulher aparentemente convertida, que havia abandonado a vida que não era nada boa que ela tinha. E ela trazia consigo um vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo. Ela pegou aquele vaso e ao invés de lavar os pés com água, os pés de Jesus, ela quebrou aquele vaso e lavou com as lágrimas e com aquele perfume. E depois enxugou com o cabelo dela. Lembram dessa história? E aí os homens falaram, pra que isso? Olha que absurdo. Até a gente dos apóstolos. Podia pegar esse perfume, vender, perfume caro, sei lá, esses perfumes hoje, né, 400, 500 reais. Esses perfumes que vocês gostam de comprar, mas que eu nunca senti o cheiro, né? Esses perfumes caríssimos, carérrimos, sei lá como é que fala. Caríssimos. E aí chegaram para o Jesus, para que isso? Se não servia, se não gostou do cheiro, vende, pega o dinheiro, dá para os pobres. Politicamente correto, né? E Jesus repreende os discípulos e os demais, dizendo, olha, não é assim não. E aí Jesus dá algumas palavras, inclusive dizendo que até o final dos tempos, ela seria conhecida por aquela atitude. E por que ela fez isso? Porque para ela, Jesus era bem-vindo em sua alma. Para ela, Jesus era alguém querido. Para ela, era alguém que ela queria ter na vida dela, na casa dela, na história dela. Como Deus, como Senhor, não como marido, não como namorado, qualquer outra besteira, mas como um Deus verdadeiro que mudou a vida dela, que perdoou os pecados dela. Para ela, Jesus era alguém querido, bem-vindo, como Ele espera ser nas nossas vidas. E Jesus, inclusive, deu uma dura nos fariseus, dizendo, eu entrei aqui e ninguém lavou meu pé. Lembra que Jesus falou isso? Mas ela, desde a hora que ela começou, ela não para de chorar, de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com o seu cabelo. Isso era algo comum naquela época, então. Voltando para Gênesis 19:2, o que nós encontramos é a mesma atitude por parte de Ló. Só que Ló não era tão assim. Porque ele diz para os caras o seguinte, para os anjos, né, o seguinte, pernoitai nela e lavai os pés. Ou seja, eu não vou lavar o pé de vocês. Não é porque vocês são anjos, não. Vocês lavam o pé de vocês. Vocês dormem na minha casa, de madrugada vocês vão embora. Não era também que eles queriam que fosse embora de madrugada, porque as pessoas acordavam de madrugada naturalmente naquela época. Então, vocês dormem, lavam os pés de vocês. Não era nada bem-vindo da parte de Ló. A gente vai ver daqui a pouco que Ló deu um monte de pisada na bola aqui. Essa é uma delas. Verso 3. Responderam eles, os dois anjos, não. Passaremos a noite na praça. Praça da onde? De Sodoma. Não era uma ideia muito boa. Vocês concordam comigo? Não era uma ideia muito boa dormir na praça. Aí continuando, instou-lhes muito o Ló, não é? E foram e entraram na casa dele e deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos e eles comeram. Ou seja, de novo, eles já estavam com a barriga cheia porque eles comeram na casa do Abraão. Lembra que eles passaram lá domingo passado, quando a gente leu aqui Gênesis 18. Agora na casa de Ló, pertinho de Abraão, pertinho assim. Algumas dezenas de quilômetros, era outra cidade. Abraão morava mais ao norte, uma região mais montanhosa, nos carvalhais de Manre. Se você tem um mapa de Israel na sua mente, mais ou menos, ficava um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o oriente, perto já da planície do Jordão, as cidades de Sodoma e Gomorra, já perto de onde é o Mar Morto. Uma região bem baixa, bem baixa. Já não é mais em montanhas, mas na base delas. E aí, de novo, ofereceram a eles um banquete e eles comeram de novo, né, na casa do Ló. Continuando, verso 4. Mas antes que se deitassem para dormir, os homens daquela cidade cercaram a casa. Só um detalhe, meus irmãos, a palavra cercaram aqui em original é por todos os lados. Eles fizeram um círculo e fecharam. Ou seja, tinha que ser bastante homem. Ok? Mesmo que seja uma casa pequena, não dá para ser 3, 4 só. Para cercar por todos os lados uma casa, tinha que ser bastante gente. Homem. Continuando. E os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados da casa. Continuando. E chamaram por Ló. E lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os afora, a nós, para que abusemos deles. Ou seja, primeiro eles cercaram. Para isso precisavam ser muitos homens. Cercaram a casa toda. Depois eles chamaram por Ló. E a razão deles chamarem por Ló era Ló. A gente viu que entraram 2 homens aí na sua casa. Provavelmente muito bonitos e novos. E os caras falaram o seguinte, traga eles aqui para fora para que a gente abuse deles. Eu fui investigar também no original a palavra abusar.
E a palavra abusar aqui é a palavra fazer sexo. Literalmente é isso. A palavra entrar. A palavra bo em hebraico. E o que eles estão querendo aqui literalmente é estuprar esses anjos. É a palavrinha que está lá. Só que a gente fala abusar, parece que abusar, sei lá, né? Pode passar 1000 coisas pela sua cabeça, mas literalmente eles queriam estuprar aqueles dois homens. Homens querendo estuprar outros homens. E lembra que tinha desde gente velha, gente idoso ali no meio, como desde adolescente, jovenzinho, moço, cercando a casa, batendo na porta de Abraão, dizendo, traz para fora. Para que aqueles dois anjos foram naquela cidade? Para destruir aquela cidade. Por que razão? Por causa do pecado naquela cidade. Continuando, meus irmãos. Bom, o final do verso 5 nos mostra claramente a intenção desses homens que cercaram a casa, né? Aliás, eu citei uma palavra, não é a palavra boa, é a palavra yada, que é em hebraico, que significa literalmente ter relação sexual com alguém. E ela é usada majoritariamente em 2 ocasiões na Bíblia, juntamente com a palavra boa que eu citei antes. Uma é para uma noite de núpcias e a outra é para o envolvimento de Deus com o seu povo. São as 2 únicas vezes que essa palavra é usada. Para falar do amor de um homem para uma mulher e para falar do amor de Deus pelo seu povo. Porque da mesma maneira como homem e mulher se tornam uma só carne, essa palavra é usada no mesmo contexto para dizer que Deus e o seu povo se tornam um, quando Deus dá o seu Espírito para o seu povo. É muito forte essas 2 conexões na Bíblia. Demonstra o que Deus quer ter com a gente, uma relação íntima e poderosa que nos satisfaça plenamente. Bom, a partir do verso 6, saiu-lhes então Ló à porta. Imagina a cena. Tua casa está cercada e você é o Ló. E os caras estão lá fora falando, traz para fora que a gente quer estuprar esses homens que entraram aí na sua casa. E aí você é o Ló. Aí você saiu lá, verso 7, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos. Olha como é que Ló chama os caras. Meus irmãos, que não façais mal. Agora veja o que esse sem vergonha do Ló falou. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Você entendeu o que o Ló... Não precisa explicar muito, né? Aí, verso 9. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, porém, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, ou seja, os 2 anjos, e estendendo a mão, fizeram entrar Ló, fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Vocês entenderam? A briga começou. E aí os caras se ficaram irritados, a gente não quer as tuas filhas. A gente é homossexual. A gente quer o cara, a gente não quer suas filhas. E daí que elas são, que elas sejam, não quer. E as meninas, elas têm noivos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Elas tinham 2, e os noivos estavam lá dentro. Estavam lá dentro. E o Ló falou o que falou. E os caras falaram, não, nosso negócio é com homem. A gente é homem, a gente quer homem. Homem com homem. Nosso negócio não é com menina. Menininha novinha, a gente não gosta disso. A gente quer homem. A gente quer namorar com homem. E a gente vai fazer a mesma coisa com você, Ló. O que você está achando? Você é estrangeiro. E aí eles levantam essa questão. Você chegou aqui ontem. Lembra que a gente viu isso em alguns capítulos antes? Quando Abraão virou para Ló e falou, onde você quer morar, Ló? O Senhor vai nos dar toda essa terra. Nós temos os carvalhais do Manre, essas campinas daqui, e temos essa região de Sodoma e Gomorra, do vale. Região linda, próspera, uma das regiões mais belas do mundo. Onde você quer ficar, Ló? E Ló, provavelmente com o conselho da esposa dele, e eu vou dizer por que eu acho que a esposa falou isso na cabeça dele, daqui a pouquinho. Ele foi morar num lugar mais bonito, num lugar melhor, já que ele está dando opção, vamos para cá. Vamos escolher. E foram para lá. E não só foram, mas adoraram estar lá. E se tornaram como irmãos daqueles que estavam lá. As filhas que Ló e Abraão tinham, eles deram como noivas para os caras de lá, para os pouquíssimos que gostavam de mulher naquela cidade. Porque a grande maioria eram de homossexuais, como outros trechos da Bíblia, inclusive o Novo Testamento menciona que a razão principal pela qual Deus destruiu essas 2 cidades era por causa da sexualidade homossexual que havia naquela cidade. Isso é o que a Bíblia diz, você goste ou não, você acha ou não, o que você quiser achar, você quer queimar a Bíblia, quiser fazer o que você quiser, você faça, mas é o que a Bíblia fala. Deus destruiu aquelas 2 cidades por causa dessa imoralidade sexual, por causa da sede por estupro
e por causa também da homossexualidade, por causa dos incestos, e por causa de toda a perversão sexual que existia naquela cidade. E mais, Jesus falou que os dias da sua segunda vinda, nos dias da sua segunda vinda, o mundo ia estar do jeito que estaria Sodoma e Gomorra. Ou seja, quase todo mundo com vontade de ser gay, quase todo mundo com vontade homossexual, e o estupro como se tornando uma coisa normal. E impressionantemente, Jesus fala que no final dos tempos seria assim. Só para vocês terem uma noção, se Jesus não veio ainda, é porque o mundo hoje não chegou ainda naquilo que era Sodoma e Gomorra. Era pior do que é hoje. Tem noção? Para os caras chegarem na casa do Ló e falar, não, a gente vai conhecer esses dois anjos que aí estão. E aí, quando eles vão para cima de Ló, e eu não acho que era só para brigar, era para fazer outras artes, né, com Ló. Os dois anjos puxam Ló para dentro da casa, estende as mãos, fere-os de cegueira, eles ficam cegos, como que fazendo um milagre. E aí trancam a porta e os caras não conseguem achar mais nada e vão se dispersando e desistem daquele crime hediondo que estavam querendo cometer, do estupro. O que mais chama a atenção aqui é o verso 11. Desde o menor até ao maior. Tinha gente nova ali, gente. Tinha meninos ali, já introduzidos nessa imoralidade, nessa perversão. E o Senhor cegou toda essa gente, porque no coração de todos eles havia intenções impuras para com aqueles homens e agora também para com Ló. E a intenção impura era relação homossexual. Continua no verso 12. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro, os teus filhos, tuas filhas, todos quanto tem nas cidades, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros. Está vendo que eles tinham noiva? As filhas tinham noiva? As filhas eram noivas. Aí Ló foi e falou com os genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Você imagina os dois meninos, os noivos das filhas de Ló? Aí chega você, Ló, falou, olha, Deus falou que ele vai destruir nossa cidade, a gente tem que sair correndo daqui agora. Os caras começaram a rir da cara dele. É lógico que ririam. É lógico que ririam. É absurdo o que você está falando. E não acreditaram até o final. Assim como muitos hoje riem da profecia da destruição eterna no inferno. Agora, eu não estou querendo dizer aqui que Deus vai mandar os homossexuais para o inferno porque são homossexuais. Não é isso que eu estou dizendo. Porque vocês se lembram no capítulo anterior, o quanto que Abraão falou, Senhor, se tiver ali 50 que não são, o Senhor vai destruir a cidade inteira? Não, se tiver 50 que não são, eu não vou destruir. E se tiver 45? E se tiver 45 justos, eu não vou destruir a cidade toda. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E a gente vê aqui que não tinha 5. Que habitavam naquelas duas grandes cidades de Sodoma e Gomorra, que dava mais de 100 mil pessoas. Não tinha 5 que tinha temor de Deus. Nem toda a família de Ló temia a Deus. Ou seja, Deus, ele apenas diz que esse tipo de sexualidade é errado, é errada. A homossexualidade é errada aos olhos de Deus. Deus nos criou heterossexuais e ele nos diz por sua palavra que a homossexualidade é pecado. O que a gente vai fazer? Eu não tenho. Mas se eu tivesse tentações homossexuais, o que eu deveria fazer com isso? Eu deveria olhar para a minha tendência e deveria reconhecê-la como um pecado e pedir ao Senhor que o Senhor me perdoasse e me ajudasse a lutar até o último dia da minha vida contra essa minha vontade. E vocês acham que eu ia deixar de ter vontade? Não, não deixaria. Quer ver um outro exemplo? A pessoa que é irada, explosiva. E muitas dessas pessoas nascem com isso, elas não se tornam isso. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa briga, qualquer coisa estoura, qualquer coisa explode, às vezes fala um palavrão. Mas você conversa com o pai, com a mãe, ele é assim desde pequenininho. O que muda isso? Não muda, meus irmãos. Mas quando essas pessoas se encontram com Cristo, elas reconhecem que não é bom assim. Elas mesmo sofrem por ser assim. Elas pedem perdão quando elas erram. E elas oram ao Senhor para que o Senhor ajude elas a não ser dessa maneira. Porque elas reconhecem que, apesar delas sempre não era assim. Há um tempo atrás, pregando numa igreja, a Igreja Batista Central de Taguatinga, em Brasília, eu falava lá sobre homossexualidade, o mesmo estudo que eu dei para os jovens de nossa igreja aqui há um bom tempo atrás. E aí depois do culto, uma senhora chegou para mim e falou, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu não quis falar aqui na frente de todo mundo, tinha mais de 400 pessoas. Mas eu quero falar para o senhor porque é uma coisa muito pessoal. Eu tenho um neto, um neto.
E o meu netinho, ele é homossexual, pastor. Ele tem 5, eu não lembro a idade agora, irmãos, mas é menos de 10 anos. Mas o meu netinho, essa senhora falando pra mim, eu não tenho como não reconhecer isso nele. Ele vive vestindo as camisetas do pai dele, brincando que é vestidinho. Coloca uma cintinha fina da mãe, só brinca com boneca, não gosta de carrinho, e as roupas dele tem que ser rosa. Ele quer porque quer deixar o cabelo crescer e fica brincando, quando a mãe não vê, com a maquiagem da mãe dele. Aí eu falei, e aí? Ela falou, então a gente decidiu deixar. O moleque é da igreja, a família é da igreja. A gente decidiu deixar porque a gente viu que ele nasceu assim. Aí eu comecei a contar algumas histórias. Falei, mas eu também conheço gente, até gente próxima a mim, parente e tal, que às vezes tem uma tendência a ser um pouquinho mais nervoso, desde pequenininho. Você conhece gente assim também? Às vezes é criança, ou às vezes junior, mas desde pequenininho já é nervoso. Nervoso. Não como outras crianças que às vezes são tranquilas, sossegadas. Mas não é porque a criança é melhor do que a outra. Pode ter que essa sossegada tem outros pecadinhos escondidos no coraçãozinho dela. Ela não é melhor do que a outra que é irritada, não. Concordam comigo? Às vezes as pessoas que são meio quietinhas, vãozinhas, né? Às vezes é pior do que aquelas que muitas vezes mostram que são. E aí eu falei, eu tenho às vezes esses conhecidos, família, parente e tal pertinho, que desde pequenininho é bravo. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um facão do menino, vou comprar uma espingarda e vou dar na mão dele, porque ele é assim. Ele nasceu assim. Então deixa ele ser assim. Seja feliz. Quando estiver nervoso, mata de uma vez. Ele nasceu desse jeito, então eu vou incentivá-lo nisso? Ou vou ensinar a criança no caminho que ela deve andar? Não no caminho que ela quer andar. Aí eu não falei desse jeito para a senhora. Eu falei com amor para ela. Só um parênteses aqui, né? Mas eu falei isso, olha, você não pode ensinar a criança no caminho que a criança quer andar. Você deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. É a sua responsabilidade. É minha responsabilidade. É a responsabilidade de todos os pais. Ou se a senhora, como avó, é cuidadora, eu nem sei se ela é dessa igreja ou se ela estava lá para a conferência na qual eu preguei, mas ela estava lá. E eu disse, olha, isso é pecado. E a Bíblia chama de pecado. E a gente sim, meus irmãos, eu terminei de escrever, estou terminando de escrever um livrinho sobre homossexualidade e ideologia de gênero, fruto dos estudos que eu dei aqui na igreja. Vai ser lançado pela Vida Nova só ano que vem, provavelmente. E nesse livro eu falo sim, eu acredito que as pessoas nascem homossexuais. Eu acredito nisso. Isso é claro para mim na Bíblia. Assim como as pessoas nascem inclinadas para mentir. E tem gente que nasce inclinada para mentir que não é tentado na homossexualidade. E tem gente que nasce tentado para homossexualidade, mas é ética, é decente, paga todo mundo, pessoa de bem, mas é homossexual. Assim como tem pessoas que não são homossexuais, mas que não prestam. E que traem pessoas, traem amigos, roubam pessoas, não podem passar num lugar e pega o house, pega a aspirina e tem que roubar porque a mão treme se não levar alguma coisa para casa. E você vai conversar, aconselhar como eu já fiz, você ouve que a pessoa sempre foi assim, desde pequenininha. Porque cada um de nós nasce inclinado para um pecado. Se eu abrisse o microfone para falar para você falar qual é a área na qual você mais luta na sua vida, nós veríamos que cada um de nós tem uma tentação maior numa área do que na outra. Uns é mais tentado quanto à mentira, outros é mais tentado nessa questão da cobiça sexual, outros é mais tentado na ganância financeira, outros é mais tentado no orgulho, outros são tentados em outras áreas de outras perversões sexuais. Outros são tentados com a arrogância. Outros são tentados com a ira explosiva. Ficar estourando, brigando toda hora. Cada um de nós numa área. Graças a Deus que não há uma pessoa que é explosiva, que é homossexual, que é arrogante, que é tudo. Não existe, graças a Deus, porque seria o próprio demônio. Não existe isso. Mas todos nós, vocês e eu, somos tentados numa área mais do que nas outras, não somos? Assim, eu também sou. Tem uma área, que eu não vou falar qual é, tem uma área na minha vida que eu sofro com ele, tem que lutar mais do que nas outras. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade nessa área de homossexualidade. Não tenho. Se eu tivesse, eu também não falaria para vocês. Mas não tenho. Mas se tivesse, meus irmãos, se eu tivesse, qual deveria ser a minha consciência? Assim como é nessa outra, para a qual eu sou mais tentado. Assim como eu aconselho pessoas que falam que são tentados para outras áreas. O mesmo conselho vem da palavra. A gente só precisa olhar para a Bíblia e reconhecer, é pecado. Não é porque eu sou tentado a isso desde que eu nasci, que eu sou isso.
E eu já disse isso aconselhando algumas pessoas que têm tendências homossexuais. Eu já aconselhei um monte. E eu digo, olha, você não é isso. Isso é um desejo. E o desejo não te define. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é a tua vontade. Você não é a tua carne. Você não é a tua libido. Você não é o que você quer fazer. Você é barro feito com as mãos de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E isso que o teu corpo deseja é pecado. E para que você encontre libertação, ou força, ou graça, salvação, você precisa reconhecer que é pecado. Pedir perdão. E pedir para que o Senhor te ajude a lutar contra isso até o último dia da sua vida. E Ele vai te ajudar. E eu conheço vários. Quando eu estava no primeiro ano do seminário, lá no Rio de Janeiro, eu participei de um movimento chamado Moses. Moses. M-O-S-E-S. Movimento pela Sexualidade Sadia. E era um movimento que todas as sextas-feiras à noite nós nos encontrávamos na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, perto do Sambódromo, lá do Rio de Janeiro. A gente se reunia ali, sexta-feira, 10 horas da noite, para orar, cantar e nos preparar. E aí, a hora que dava meia-noite de sexta passava, a gente ia para as boates gays do Rio de Janeiro. Quase toda sexta-feira eu fazia isso. Aí a gente ia evangelizar, a gente levava folheto. E o que me surpreendia, pelo menos nos casos que eu atendi, conversei, os caras pegavam lá o folheto e falavam, vocês são crentes? Eu sou também. Mas foi então. Alguns obreiros de igrejas evangélicas, pastores de igrejas evangélicas, seminaristas católicos, gente que de alguma maneira estava ligado com religião. O que você está fazendo aqui? Ah, pastor, eu desisti de lutar contra mim mesmo. Ou seja, sabe o que ele fez? Ele decidiu se entregar não a Deus, mas ao pecado, à vontade da carne. E não é sensato que isso aconteça. Porque cada um de nós que decide se entregar a uma vontade da nossa carne, nós estamos nos autodestruindo, achando que a gente está satisfazendo o nosso corpo. Então se eu me entrego a um pecado, pronto, eu estou satisfazendo o meu desejo. Não, eu estou me autodestruindo. Sempre que Deus diz não para alguma coisa, e eu digo sim, eu estou me autodestruindo. Porque Deus nos diz não, como eu disse na escola dominical, porque Ele nos ama e deseja nos proteger. Assim como eu dizia para os meus filhos, quando eles eram menores, tem que escovar o dente. Ah, tem que escovar. Por que eu falo que não pode dormir sem escovar o dente? É porque eu não gosto deles? Quem diz não para proteger. Quem diz não porque sabe que aquilo não é bom, não será bom. Por mais que o nosso duro coração queira outro caminho. Deus já havia dito que isso não era o caminho pelo qual a humanidade deveria trilhar. Mas os cidadãos daqueles dois grandes reinos trilharam esse caminho. Por isso, de tanto que cresceu a promiscuidade sexual, a violência sexual do estupro e a homossexualidade, Deus, por não haver naquela cidade nenhum arrependido, não haver naquela cidade nenhum convertido, eu duvido até de Ló. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Deus, então, por misericórdia de Abraão, quis salvar Ló e as suas duas filhas, porque nem a esposa dele Deus salvou. Aí veja comigo agora, então, verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, sua mulher, suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. E havendo-os levado fora, disse um deles, presta atenção nas palavras do anjo agora para Ló, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Eu não posso escapar no monte, pois eu tenho receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. E disse-lhe, quanto a isso estou de acordo. Agora é o anjo dizendo, né? Quanto a isso eu estou de acordo. Para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Então, após a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, a cena muda para a casa de Ló.
E após a tentativa frustrada de estupro, a oferta pecaminosa de Ló também de oferecer as suas 2 filhas para serem estupradas, e os anjos ferirem de cegueira aqueles homens, os anjos insistiram no final da madrugada que Ló e sua família fugissem depressa da cidade, porque a cidade seria destruída. Vejamos a destruição no verso 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover fogo, enxofre em fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Meus irmãos, a palavra de Deus não muda. Se Deus falou que isso é assim, isso é assim. Por mais que você não goste, não concorde, faça cara feia. Porque Deus é misericordioso. E o pecado da homossexualidade não é maior do que o pecado da mentira. Não é maior pecado do que o orgulho. Assim como o assassinato não é maior do que a fofoca. Para Deus, os pecados, todos eles são odiosos. Obviamente eles têm consequências diferentes, mas a todos eles Deus odeia. Mas Deus também demonstra misericórdia para com todos os pecadores. E você e eu também devemos demonstrar. Se você e eu sabemos de uma pessoa ou outra que luta contra o pecado da homossexualidade, qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude tem que ser de respeito, meus irmãos. Amor, carinho por essas pessoas, oração por essas pessoas. E ter por elas o mesmo sentimento que Deus tem. Qual é o sentimento de Deus para essas pessoas? É só a gente olhar os capítulos anteriores. Deus não chegou e destruiu tudo de uma vez. Deus olhou para elas com compaixão, com misericórdia. Assim como Deus olha para você e eu também pecadores. Como Deus olha para todos os demais pecadores. E é assim que Deus espera que nós também olhemos para todas as pessoas que lutam contra esse ou qualquer outro pecado. Continuando no texto bíblico, me acompanhe, por favor, verso 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, agora já é Abraão. Ele foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O que fica claro para mim aqui é que a palavra de Deus não muda. Se Deus disse que não era para olhar para trás, não é para olhar para trás, não é para brincar com a palavra de Deus. A mulher de Ló olhou para trás. E a destruição só aconteceu justamente porque não houve obediência nas pequenas coisas. A falta de obediência nas pequenas coisas é o que acaba levando para a falta de obediência nas grandes coisas. Se você começar a desobedecer pouquinho, você vai desobedecer grandão lá na frente. Se você começar com um pouquinho agora, nada te privará de lá na frente fazer coisas piores. E aqui fica claro para mim que Ló só foi salvo por causa da intercessão do tio dele, o Abraão, que clamou a Deus e Deus ouviu. E depois que Ló deixou Sodoma, Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo dos céus. E a despeito da exortação de Deus, no verso 17, a mulher de Ló olhou para trás na hora da destruição e se tornou num pilar ou numa estátua de sal. A destruição dela, junto com a cidade, se deu por conta da insistência dela em não obedecer. Provavelmente o coração dela, aquele lugar era lindo, gente. Aquele lugar é um dos lugares mais lindos do mundo. Por isso que Ló foi para lá. E essa é a razão pela qual eu acho que a mulher dele deve ter insistido, porque para ela aquilo era um encanto. E quando ela soube e ouviu pelo menos os estrondos da destruição da cidade, ela olhou para trás como uma espécie de saudade. Aqui eu estou conjecturando. Estou tentando imaginar por que ela olhou para trás. Mas veja, se Deus fala, não faça, não faça. Não toque, não toque. Não olhe, não olhe. Não olhe. Não olhe. Porque se você desobedecer, é o mesmo Deus, irmãos. De ontem, de hoje e de amanhã. Mas Ele tem misericórdia de você e de mim. E é por isso que Ele está dizendo, não vá. Não faça, não conversa, não olha, não toque. Mas vai chegar um dia que Deus não vai falar mais nada. Ele vai fazer o que Ele fez aqui, Ele vai mandar anjos novamente para efetuar a destruição. Veja o verso 30 comigo agora. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, com ele as suas 2 filhas. Por que ele não morou na cidade de Zoar? Por que ele foi morar numa caverna perto de uma montanha que tinha lá? Talvez com medo de associar-se novamente a uma cidade cheia de pecados. Ele sabia que ele errou quando... Agora ele sabia que ele errou quando ele foi morar em Sodoma e se associou com aquele grupo de pessoas que não tinham temor de Deus. Ele não deveria ter vivido ali. Agora ele está numa outra cidade, deve ter passado pela cabeça dele. Vai que essa cidade também
É uma cidade cheia de pecados, então é bom que a gente fique longe. E ele foi com as 2 filhas para morar naquela caverna. Uma cidade talvez cheia de pecados, razão pela qual ele agora estava perdendo toda a sua família. Agora termina o texto comigo. Então, a primogênita, agora eles já estão morando na caverna. A primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Família joia, né? Verso 33. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. Eu não consigo entender como isso aconteceu, mas tudo bem. 34. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. E de novo, pois, deram, aquela noite, a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, ou seja, os amonitas, até o dia de hoje. Esse episódio de incesto é a conclusão da história de Ló. A gente não sabe mais nada sobre ele. A vida e a história dele na Bíblia termina aqui. Algo que começou errado, terminou errado. Algo que começou com uma escolha errada, não tem como terminar num fim certo. Se você escolhe o errado hoje, vai terminar errado amanhã. Não pense que por Deus ser bom, Ele vai dar um jeitinho em você. Deus não dá jeitinho para quem escolhe por caminhos errados. Ele é bom, mas Ele é justo. As filhas de Ló, achando que nunca mais achariam homens como seus noivos, e que agora estavam mortos, porque os noivos dela estavam mortos, né, agora, né? Tem que a mãe delas estava morta também. Elas foram e engravidaram do próprio pai. E os 2 filhos que elas tiveram são os pais dos moabitas e amonitas. Só um detalhe, esses 2 povos foram os povos que mais protegeram os israelitas quando eles deixaram o Egito. Embora depois acabaram se tornando inimigos também de Israel. Eu concluo com algumas aplicações para a nossa vida. Toda escolha tem uma consequência, meus irmãos. A escolha pelo erro gerará destruição. Tudo o que foi dito nos capítulos 16, 17 e 18 dessa série que fizemos apresenta um Deus misericordioso e paciente. Vocês concordam comigo ou a gente vê um outro Deus? Tudo que a gente viu no 16, 17 e 18 nos mostra um Deus cheio de paciência, um Deus tolerante, um Deus calmo, um Deus que a gente não faria o que ele fez com Abraão. Ô Senhor, e se tiver só 50? Não, Abraão, se tiver 50 lá eu não vou fazer nada. Ô Senhor, e 45? E Abraão vai descendo até no 10. E Deus pacientemente, se fosse outro, falou, para de falar, chega, né? Ou ele poderia dizer, não tem nenhum, Abraão. Para de falar. Mas ele pacientemente, tolerantemente, misericordiosamente, compassivamente. Esse é o nosso Deus, gente. A gente não merece, mas Ele é bondoso. Mas Ele também tem limites. Chega uma hora que o nosso acúmulo de pecado aos olhos de Deus chega no limite. E a ira de Deus desce sobre nós. Você pode ir pecando e pecando e pecando e Deus continua bonzinho com você e misericordioso e abençoador. Mas vai chegar uma hora que o número dos seus pecados diante de Deus atingirá um limite. E no dia que esse limite for alcançado, Deus há de trazer as consequências. E talvez seja tarde demais para clamar por misericórdia. Por isso, em toda a Bíblia a gente vê Deus dizendo, buscai hoje o dia, hoje o Senhor, hoje é o dia do Senhor e não é amanhã. Se arrependa hoje porque você não sabe o que vai acontecer com você depois. Como em tudo nesse mundo, escolhas erradas atraem para si consequências tristes. Ló foi egoísta. Será que só ele foi egoísta, né? Eu acho que não. Será que a escolha dele não contou com a participação da esposa dele, que viu aquela terra e achou maravilhosa? Será que isso não se revela na forma como a esposa dele morreu, olhando para a cidade? A escolha por aquilo que era mais bonito trouxe consequências agora. Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com as suas escolhas. A destruição de Deus sobre este mundo também chegará. O juízo final. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Apocalipse 20, verso 11, diz assim: vi um grande trono branco
parênteses meu aqui. Grande trono branco, popularmente, é chamado de juízo final. Essas palavras juízo final não existem na Bíblia, mas é isso daqui. Vamos lá então de novo. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, ou seja, suas escolhas. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Escolhas salvam ou destroem as nossas vidas. Escolhas mudam o nosso futuro e também o daqueles com quem a gente convive. Por isso, pense antes de fazer uma escolha, tomar uma decisão. Reflita, ouça a voz de Deus, procure conhecer na palavra de Deus o que Deus pensa sobre isso ou sobre aquilo, para que as tuas escolhas não atraiam para você consequências tristes e também para os seus com os quais você convive. Nosso Deus, graças a Deus, é bondoso, paciente, misericordioso e perdoador. Mas chegará um dia em que tudo isso terminará, e isso será no dia do juízo do trono branco, no qual todos nós nos encontraremos de novo. A gente vai se encontrar muitas vezes ainda, mas se tem um encontro que é certo, que a gente nem precisa agendar e marcar hora, isso será o nosso encontro diante do trono branco. Todos nós estaremos lá, inclusive todo mundo que já morreu vai estar lá também. Quem morreu no mar, quem morreu na terra, quem foi queimado ou engolido por alguma fera, todos estarão lá naquele dia, e todos serão julgados. Livros serão abertos e as nossas histórias serão contadas diante de todos. Ai daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Ai daqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, porque não só serão expostos, como condenados, serão lançados com a morte e o inferno no lago de fogo, e lá de lá nunca mais sairão. Por isso hoje é o dia de você se arrepender, pedir perdão ao Senhor e reconhecer a Ele como o seu único Salvador e Senhor. Não há outro caminho. Não há escolha melhor que você possa fazer, porque só Ele vai te ajudar a lutar contra os desejos do seu coração. Só Ele é quem me ajuda a lutar contra os desejos pecaminosos do meu coração. Eu não sou santo e nunca serei. Você também não é e nunca será. Nós morreremos com desejos pecaminosos, mas é só Ele que nos ajuda a vencer. Nele nós podemos todas as coisas. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E nele nós já somos mais do que vencedores, mas sem Ele nós estamos perdidos. Você está perdido, sim. Por mais bondoso e gracioso que Deus seja, sem entregar a sua vida a Jesus, sem clamar pelo perdão dele, não haverá perdão por você. Que você reflita nisso e guarde isso no seu coração. Mesmo se você já é batizado, se você tem cargo na igreja, se você nasceu dentro da igreja ou num hospital e veio para a igreja, independentemente da tua história de vida, reconheça a Jesus Cristo como Senhor. E aí então, quando você pegar a palavra dele na mão e a palavra dele disser isso é pecado, diga amém. E não torça o nariz dizendo não sei não se é certo ou errado. Reconheça Ele como seu Senhor e a palavra dele como o único caminho, como a única verdade, como o único mapa que vai te guiar para o céu. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo fato de, se por um lado ela nos mostrar a tua ira e o teu juízo contra o pecado, por outro lado ela nos revela um Deus paciente, um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus
terra, na pessoa de Jesus, chorou pelas pessoas que estavam pecando e vivendo distantes de Ti. Como o Senhor fez diante de Jerusalém, derramando lágrimas por ver aquelas pessoas que insistiam em uma vida distante de Ti. E eu creio, Senhor, que ainda que lágrimas não existam no céu, o Senhor ainda se compadece daqueles que continuam escolhendo pelo caminho errado. Senhor, pelo Teu Espírito Santo, toca nestas vidas hoje à noite. Se elas aqui estiverem, Senhor, não permita que elas saiam daqui sem que o Seu Espírito tenha tocado no coração delas e chamado-as para uma nova vida, para uma nova história, para confessar os pecados e deixá-los aos pés da cruz, para que dali eles possam sair lavados, purificados, para que no dia do juízo final nada haja contra elas, nenhuma condenação contra elas, porque o que será apresentado da vida delas será os méritos de Cristo da cruz. Senhor, obrigado, porque até mesmo nisso que não merecemos, o Senhor nos presenteia, o Senhor nos abençoa. Naquele dia, Senhor Deus, os nossos pecados não serão contados com os demais, mas apenas será dito que nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, e por isso nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, não permita que nenhum destes que aqui estão se perca, e não permita que naquele dia, Senhor Deus, nenhum de nós seja contado do outro lado, mas que todos estejamos entre aqueles lavados pelo sangue, marcados pelo Espírito, a vivermos